Aí, vamos lá então, começar. Boa noite a todos. Bem-vindos, né, de volta a mais uma aula nossa aí, dessa nosso sistema remoto. Hoje nós, obviamente, temos conteúdo para ser passado, né? E aí, mais para o final da aula, a gente vai bater um papo aí sobre a correção da prova e a respeito dos tão famigerados trabalhos aí que vocês estão preocupados, né? Coisa à toa, vai ser bem tranquilo, vocês não se preocupem, nós não vamos ter dificuldade nenhuma aí para que vocês façam, tá? A matéria de vocês e tal, o trabalho, então vocês podem ficar tranquilos, tá? Vamos aí, acho que já tem uns 10 colegas aí já, beleza. Voltando aqui. Então vamos lá, vamos iniciar o nosso estudo aí. Foi enviado para vocês há pouco tempo, né? Eu acredito, eu peço desculpa aí por ter feito tão em cima da hora, mas aí já tem o esqueleto do que nós vamos trabalhar hoje, né? O material de vocês, deixa eu só achar aqui. Aí, beleza? Hoje rapidinho, né? Porque nós temos muita coisa para falar do nosso trabalho. Vamos falar aqui o principal, né? O tópico principal da nossa aula vai ser a respeito do crime de dano, beleza? Antes disso, nós vamos começar na página 144, né, para dar continuidade ao nosso estudo aí, para que nós não atropelemos nada, certo? Então nós vamos falar aí primeiro da extorsão indireta, ok? Nós terminamos na aula passada no 5.9 sobre a extorsão mediante sequestro, tá? E aqui nós vamos falar só por questão de didática mesmo, né? Igual acabamos de falar para não pular artigo, nós vamos tratar aí da extorsão indireta, beleza? A extorsão indireta, só um minutinho aqui, deixa eu adicionar os colegas. Extorsão indireta, beleza? 160 o artigo, página 144. Exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que, por favor, selecione isso aí, pode dar causa a procedimento criminal. Pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Sei lá, fala, olha, o senhor presidente de qualquer dos poderes aí, ó, eu tenho um vídeo aqui do senhor recebendo uma propina e tal. Então é o seguinte, eu quero que o senhor me dê tanto em dinheiro, eu quero que o senhor empregue familiar tal meu, tá? Porque senão esse documento ele vai parar nas mãos aí da polícia, da imprensa e etc, tá bom? Vejam que tem que ser algum documento, e esse documento aqui é em sentido amplo, ok? Inclui tudo aí, pode ser vídeo, pode ser áudio, tá? Pode ser um documento propriamente dito, né? Algum papel, alguma nota fiscal que confirme algum desvio de dinheiro e por aí vai, tá? Esse documento ele tem que ser hábil a dar início a um procedimento criminal, igual nós falamos aqui, questão de propina, por exemplo, tá? Por quê? Ah, não, eu tenho ali um vídeo de você fulano ou fulana entrando no motel, cometendo lá adultério, você é casado e tal, você me dá tanto, e aí ou senão você vai parar na mão do seu esposo ou da sua esposa. Isso aí não serve. Por quê? Porque adultério não é mais crime, certo? Adultério não é mais crime, então não se encaixa nessa situação aqui da extorsão indireta. Pode entrar lá na extorsão lá que nós já vimos no 148 lá, pode, perdão, 158. Pode. Se a pessoa se sentir ali ameaçada, né, que aquilo ali de certa forma tem uma certa violência contra ela, que possa resultar numa violência, é possível entrar? É possível sim. Ou então entra lá no constrangimento ilegal, né, se não tiver essas circunstâncias aí que nós falamos. Beleza aí? Então não se esqueça, essa extorsão direta, eu nunca vi isso ser cobrado em lugar nenhum, prova em lugar nenhum. Assim como lá nós vimos um 56 lá do furto de coisa comum também, nunca vi falar disso, mas está aí presente, né? No nosso código a gente precisa falar disso, beleza? Então vamos lá. A partir do 161, artigo 161, a gente muda de capítulo. Nós já falamos dos crimes contra o patrimônio, falamos do furto, depois falamos de roubo e extorsão, e aqui agora entramos no capítulo 3, que trata-se da usurpação. Usurpação, grosso modo, usurpação mesmo nós vamos estudar quando falarmos lá de funcionário público no próximo semestre, tá? Então, no quarto período aí que nós vamos falar de usurpação mesmo, usurpação de função pública e tal, né? Para quem é mais antigo aí, tinha uma novela no SBT que se chamava A Usurpadora, né? Os novinhos tá rindo aí, até parece que não assistiu reprise depois, né? Que já passou 150 milhões de vezes no SBT, igual a Lagoa Azul na Globo. Mas, enfim, mais ou menos assim, uma pessoa se passava por outra, né? Ela se falseava no lugar da outra, certo? Então, a questão da usurpação aqui tem a questão de
falseamento também tem, mas aqui é mais, nessas situações que veremos, é uma questão de usurpação ou de propriedade de animais ou ali de divisória de imóveis e tal, né? Aquele negócio que tinha antigamente, né? Cerca, divisão de cerca, o compadre foi lá e arredou a cerca não sei para quanto, por dentro, dos imóveis tal, essas coisas, tá? Lembrando, essa parte que nós veremos aqui agora rapidamente, é uma norma originária do nosso Código Penal, lá da década de 40, né? Então, se a pessoa ia lá, fosse lá e alterasse ali um tapume, etc., lá, trocasse a cerca de lugar, cometia crime, tá? Hoje em dia, modernamente falando, nós temos aí uma questão a ser discutida no âmbito civil, né? Mas isso é originário do nosso Código, tá? E ainda é crime, sim, fazer isso aí, beleza? O artigo 61, ele fala, alguma dúvida aí, alguma coisa? Tá? Pode falar aí, quem só ligar o microfone aí e manda brasa. Se estiver indo rápido, não estiver entendendo, tá? Se a nossa aula cair e nós estivermos falando do trabalho lá, a gente marca uma outra correndo e volta aqui para encerrar, igual foi semana passada, tá? Mas vamos lá, acredito que vai dar, acredito que vai dar tempo sim. Vamos lá então. 161, alteração de limites, é o que a gente falou, né? Deslocar tapume, qualquer outro sinal indicativo de linha divisória, apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel alheia, tá? É o que nós falamos aí. O cara fala, sei lá, a divisa de duas fazendas é num rio, por exemplo, né? Aí o cidadão vai lá e arreda a cerca pro lado de dentro da fazenda do outro e para ficar ali com a rio, com a passagem da água só para ele, tá? É mais ou menos isso aí, a pena de uma detenção de 1 a 6 meses, né? Mesma coisa aí, acabei de falar, usurpação de águas, tá? Não se preocupem muito com isso não, só para que nós passemos por essa situação aí, tá? Aqui que a gente tem que tomar um cuidadinho aqui é nesse próximo, inciso 2º aí do parágrafo 1º, sobre o esbulho possessório. O que é o esbulho possessório, pessoal? Vocês vão ver em direito civil isso aí, esbulho, turbação da posse, isso aí vocês vão ver, tá? Tenham calma. É uma matéria maravilhosa, preciso de ver, só que não. Mas vocês vão ver isso lá em direito civil, tá? Turbação da posse, esbulho possessório, né? Se a pessoa vier tomar a sua posse lá, você tem a posse de uma casa, de uma fazenda, etc. Exemplo aí, o sem terra invade sua casa, aquele pessoal do sem teto, né? Invade lá uma residência sua, e aí você tem o direito de agir com uma certa violência para que você garanta ali a continuidade dessa posse, tá? Grosso modo é isso, certo? Aí aqui tá falando que é crime para quem invadir a residência ou a propriedade de outro com a utilização dessa violência aí, tá bom? Beleza aí? Nós estamos aí violência ou grave ameaça, como nós já estamos acostumados a falar. Se tiver realmente o emprego da violência, nós temos aí o parágrafo 2º, né? Que nós vamos somar a pena da violência. A gente vai ver lá qual foi a lesão que foi gerada, né, nessa vítima, e aí nós vamos lá para o 129 analisar qual é a lesão para somar essa pena a ela, né? Mas de toda forma a pena é muito baixa, né? É feio coisa aí, certo? Em virtude aí da gravidade que pode ter uma situação dessa, tá? Tranquilo aí? Dúvidas? 161? Alteração de limite, não se preocupe, isso não é matéria de prova, tá? Nós temos aí 80 anos que isso aí está no código, o que nos interessa mesmo hoje, na aula de hoje, é o 163. Vamos lá, 162, ainda nessa ideia, ainda estamos falando de década de 40, hein? Não tinha nem gazeira para vir para a cidade, não tinha, era tudo na roça mesmo, não tinha energia elétrica, não tinha nada, né? Era no cavalo mesmo, e é justamente sobre isso, sobre cavalo, sobre animais aí, que nós vamos falar agora, né? Supressão ou marcas em, né? Tá de né hoje. Supressão e marcas em animais, artigo 162, tudo isso na página 144 ainda. Suprimir ou alterar indevidamente em gado ou rebanho alheio, marca ou sinal indicativo de propriedade, né? 6 meses a 3 anos, hoje até uma pena alta, né? Não é um crime de menor potencial ofensivo. Lembrando que esses aí, né, de competência juizada, são aqueles em que a pena máxima é de até 2 anos, tá? Nós já falamos sobre isso anteriormente. Aqui, essa situação é o quê? Aquela marcação que cada fazendeiro fazia no seu gado, no seu cavalo, etc, tá? Até hoje ainda se utiliza, normalmente fazia-se o brasão da família ali, com o símbolo da família e tal, esquentava no fogo ali, queimava o couro do animal com esse instrumento, uma espécie de um como é que chama? Um espeto de churrasco ali, só que na ponta ali ele tinha o brasão da família que era esquentado e queimava, né, ali o couro do animal para indicar a propriedade, tá? Beleza? Se fizesse isso, se ia lá, raspasse esse couro, etc, né? Acontecia muito aí quando tinha furtos ou roubos de animais, essa situação aí ocorria, beleza? Alguém está querendo falar alguma coisa aí? Tranquilo?
Marca de gado, isso mesmo. Muito comum ainda aqui no interior, né? Hoje em dia nós temos. Pois é, assim, hoje em dia, modernamente falando, utiliza-se mais, você utiliza até um brinco com GPS, né, que tem toda a marcação, tem um código de barra ali do animal, tem todas ali as vacinas que ele tomou, o cadastramento dele na agrodefesa e por aí vai, né? Hoje a coisa está bem adiantada, né? Mas ainda é possível, né, essa situação. E fazer essa supressão dessa marca ainda é considerado crime, beleza? Podemos aí continuar então? Vamos entrar no nosso, o que nos interessa realmente, que é o nosso crime de dano, o nosso nosso capítulo 4. Vamos lá? Podemos começar aí? Cadê vocês sumiram? Beleza. Sumiu. Achei. Só um minuto. Pronto, vamos lá. Página 4.5 agora. Vamos falar sobre o crime de dano. O que é dano? O que significa dano? Dano é danificar, óbvio, né? É óbvio mesmo, é assim mesmo, tá? O que seria danificar? Que é destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, né? Aí tem essa diferenciação, essas palavras específicas aí, seria ali destruir totalmente, né? Inutilizar aquela coisa e tal, tá? O deteriorar seria uma destruição parcial, reduzir a utilidade daquela coisa, tá bom? Vejam, estamos falando especificamente aqui de coisa, estamos falando de bens materiais aqui, tá bom? Primeira coisa que nós precisamos tomar cuidado. Tranquilo isso aí? Muito tranquilo, muito tranquilo. Primeiro, não existe dano culposo. A legislação não previu dano culposo, tá? Eu tô brigando lá na rua, o cidadão me agrediu lá no meio do protesto lá, né, sei lá, de esquerda com direita, e aí eu fui dar uma pedrada nele, eu queria dar uma pedrada nele, causar uma lesão corporal nele. Ele se esquivou, a pedrada foi lá na vidraça da loja, e rebentou a vidraça da loja, certo? Eu culposamente estraguei a vidraça da loja, certo? Causei um dano a alguém, só que de forma culposa. Cometo crime nessa situação aí? Especificamente, se nós formos analisar erro lá, a situação do erro, sim. Mas nessa história nossa aqui, não. Por quê? Porque não existe dano culposo, tá? Esquece o erro agora, que eu tô falando aqui no nosso exemplo, beleza? É aquela questão, a vítima avisada, tal, se eu queria acertar a vítima, esquece isso aí agora, beleza? Como eu não queria quebrar a vidraça, acabei quebrando sem querer, eu não respondo por dano culposo. O que não significa que eu não vou ter uma obrigação lá no âmbito civil de indenizar, de reparar o dano, tá? Mas, mais uma vez, isso é uma questão lá do direito civil. Obrigação de reparar o dano. Certo? Beleza aí? Tá rápido? Podemos? Quanto tempo de aula já vocês gravaram aí? Uns 15 minutos já? Tá rendendo, tá indo rápido. Tá bom. Vamos lá, então, beleza. Nós não temos dano culposo, certo? E o que a pena aí é de detenção de 1 a 6 meses, ou multa. Pode ser, inclusive, somente a de multa. O que nós precisamos tomar cuidado? O que nos interessa aqui é o que cai em prova. É o parágrafo único que nós temos. Por que o nosso parágrafo único? O parágrafo único nos trata de dano qualificado, tá? O próprio nome está aí. E por que ele é chamado de dano qualificado? Porque ele tem uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência, né? Então nós temos uma escala penal própria, pena base aumentada. Então estamos diante de um crime qualificado. Aqui nesse ponto, ao chamar o parágrafo único de dano qualificado, o legislador acertou, tá? Tá certinho o termo correto, que nós já vimos estudando aí desde o semestre passado a respeito de situações de qualificadora e majorantes. Beleza? Vamos lá. Parágrafo único. Se o crime é cometido, 1. Com violência à pessoa ou grave ameaça, né? Vai lá, o cidadão tá brigando com a ex-namorada lá, e ela se sente ameaçada e tal, tá extremamente agressivo lá, e aí ela vai lá e quebra tudo na casa dele, né? Tem que falar que é ela, né? Porque normalmente o exemplo é só o homem que faz isso, né? Então aí foi ela lá muito ciumenta e foi lá e quebrou tudo que tem na casa dele. Que pode entrar tanto na situação da violência ou grave ameaça? Pode, vai que ela foi com um taco de beisebol, por exemplo, tá? Beleza? Então pode se encaixar aqui sem problema nenhum, beleza? Segundo,
com emprego de substância inflamável ou explosiva, se não constitui crime mais grave. Crime mais grave nós vamos ver depois, porque isso pode causar um incêndio, né? Um incêndio de grandes proporções. Imagina essa pessoa mora numa kitnet do lado de um posto de combustível, por exemplo, e vai lá e põe fogo na casa, né? Então, existem situações aí que podem causar um crime que podem causar um perigo maior, que seria um crime mais grave, tá? Beleza aí? Então, substância inflamável ou explosiva. Ah, terminou lá, não sei o que, não aceita, vai lá e põe fogo na casa do fulano. Acontece. Aconteceu aqui em Caldas Novas. Aqui no Itajá, ali em frente, o Colégio Unicaldas ali. Eu estive lá. É Colégio Unicaldas mesmo, eu acho que chama ali. É pra frente do cemitério um pouquinho, no outro quarteirão ali. Bem em frente à casa. Aí foi a mulher mesmo. Foi a mulher ciumenta lá que foi lá e meteu fogo na casa do cara. E estava terminada e ela ficou com ciúme. Que ele estava com... tava dando andamento, né? Tava seguindo a fila. E aí ele foi lá e meteu fogo na casa. Desse jeito. Bora. 3. O que realmente cai em prova, o que nos importa e que teve alteração legislativa recente é o inciso 3. Por quê? É o dano praticado em bem público. Tá? Se o bem é público, de natureza pública, ele vai ser qualificado. Obviamente, se for um dano, né, doloso. Porque nós já vimos que não existe dano culposo. Espera aí que o PC do Ti deu pau aqui. Importante. Tá? Então, dano doloso contra patrimônio público. Tá? Aí fala União, Estado, Distrito Federal, município, autarquia, fundação. Isso aí tudo vocês vão estudar, essa divisão aí dos entes, aí vocês vão estudar isso aí tudo. O que é uma autarquia, o que é uma fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Isso aí tudo é matéria de direito administrativo, vocês vão ver muito em breve. Tá? Então, se for bem público, guardem isso. Para nós aqui é o que nos importa por agora. Se for bem público, nós teremos dano qualificado. Exemplo, cidadão preso, estava bêbado lá, isso aconteceu semana passada, aonde? Em Caldas Novas. Cidadão preso, bêbado, estava bravo, não queria ser preso, né? Deixa eu me lembrar por que ele foi preso. Ah, tá. Ele estava dirigindo embriagado, não queria ser preso, aí foi preso. Dirigindo embriagado, flagrante e tal. Beleza, algemado. Foi descer da viatura, na porta da delegacia, meteu o pé na lanterna da viatura, quebrou a lanterna da viatura. É dano ao patrimônio público? É dano ao patrimônio público, tá? Beleza? Então aí além da embriaguez ao volante ali, né, do desacato, que xingou os policiais e tal, ainda teve o dano ao patrimônio público ali para ele, né? Só por essa situação do dano ele já pagaria fiança, tanto que ele nem teve fiança para ele, somando assim as penas aí dele, nem teve fiança para ele arbitrada na delegacia, né? Vai somando as penas aí, ultrapassa o limite da fiança que pode ser arbitrada na delegacia, certo? Então o cidadão tá lá revoltado, tá lá num protesto lá, né? Democracia com fascismo, né, que nós vimos no fim de semana aí. Aí o cidadão vai lá no meio daquela bagunça, pega lá uma pedra, uma lixeira lá e taca no para-brisa de uma viatura policial lá, do bombeiro e etc. Beleza? É dano ao patrimônio público, sim. E a pena aí é essa a ser aplicada, até 3 anos, tá? Tem fiança na delegacia, mas não vai só assinar um TCO e ir embora não, beleza? Dúvidas aí? Até agora? Então vamos lá. Terminando. Nós temos que falar muita coisa de trabalho e prova hoje, hein? Inciso 4. Por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Né? Essa questão do motivo egoístico aí a gente se aproxima muito à situação lá do nosso primeiro exemplo, da mulher, né, que não aceitava o fundo de relacionamento e foi lá. Ali, no nosso exemplo, nós colocamos uma situação de um taco de beisebol, né? E a pessoa se sentiu ali ameaçada de ser agredida também. Mas vamos supor que não, que essa pessoa nem estava em casa e aí, né, o rapaz nem estava em casa e a mulher foi lá enquanto ele estava trabalhando e quebrou tudo a casa, quebrou televisão, quebrou tudo lá, certo? Aí sim, nós temos situação de motivo egoístico? Sim, né? As únicas coisinhas que a pessoa tem, né? Isso serve do homem para a mulher também, tá, pessoal? Estou utilizando esse exemplo aí só para fins didáticos mesmo. Na verdade, o mais comum é o contrário, né? O homem vai lá, pega, às vezes vai lá, quebra as coisas da mulher e tal, né? Então, pode entrar nessa situação? Pode. E é uma espécie de violência contra a mulher lá, abrangida, protegida pela Lei Maria da Penha? Sim, porque lá na Lei Maria da Penha, eu acredito que tenhamos falado disso, existe a previsão de proteção à violência patrimonial da mulher também, tá? Então, cabe a questão da Maria da Penha e a questão do dano aqui também, beleza?
Aí motivo egoísta ou prejuízo considerável para a vítima, né? Vai lá, quebra o carro todo, né? A mulher pega o esposo lá saindo do motel, quebra o carro todo e aí o cara só tem aquele carro para trabalhar, né? E por aí aconteceu aí, né? Fabiola e Companhia Limitada aí há pouco tempo, ficou bem famoso aí na história. Tem Fabiola aluna aí não, né? É a Fabiola que passou na TV, tá, gente? Sem referência a ninguém aí. Beleza? Lembra? A mulher falou que ia fazer as unhas. Ah, foi o contrário, né? Ela falou que ia fazer as unhas e aí eu acho que o marido pegou ela para um amigo dele, saindo do motel e quebrou o carro do cara. É um negócio assim, já deve ter uns 2, 3 anos. Foi bem famoso, foi bem falado da época isso aí, né? Essa Fabiola ficou bem famosa depois disso aí, tá? Então aí imagina aí, quebra o carro, né? É o carro de usar para trabalhar, por exemplo, e por aí vai. Beleza? Tranquilo? Para essas situações, detenção de 6 meses a 3 anos. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisinha aqui. Não, bem tranquilo, né? Só uma questão sobre a ação penal. Quando nós estivermos diante de um crime de dano simples. O que é o dano simples? É o que não é qualificado, né? Mas é isso mesmo. Estamos diante de um dano simples, tá? Ou de um dano por esse motivo egoístico, esse último aí que nós falamos, nós vamos, só vai ser promovida a ação por ação penal privada, tá bom? Somente ação penal privada é o artigo 167. Então é o dano simples, né? O dano do caput, ou o dano do artigo do parágrafo único, inciso 4º, que é o do motivo egoístico, só se a pessoa quiser realmente aí, processar o próximo, né? O agressor aí dela, beleza? Tranquilo? É só essa observação aí mais importante a respeito do dano. Que é importante que saibamos, não existe dano culposo e que se o dano é provocado principalmente contra bem público, ele vai ser qualificado. Sempre que for doloso, sim, tá? Essa é uma modificação legislativa que nós tivemos aí em 2017, acho que é 17 mesmo. Deixa eu confirmar aqui se é 17. Isso, foi em 2017. É porque tinha alguns entes da federação aí que não estavam incluídos nesse rol, né? Salvo engano, não tinha Distrito Federal. Então, se fosse num protesto, se o cidadão quebrasse a viatura de Goiás, lá na divisa, aí era dano qualificado. E se quebrasse a viatura do Distrito Federal, não era. Por quê? Porque não tinha previsão legal. Aí foi modificado em 2017 para incluir e acabar com essa dúvida, com esses problemas que tinha aí, tá? Inclusive já tinha decisões do STJ aí a esse respeito, falando que era dano simples, quando a vítima fosse patrimônio do Distrito Federal, tá? Só para acabar com essa dúvida aí, acabar com essa desproporcionalidade que existia. Beleza? Dúvidas aí sobre a nossa matéria? Já passamos de 20 minutos de aula já. Alguém tem alguma dúvida sobre a matéria? Vamos começar a falar de prova e trabalho agora. Sobre o que nós falamos hoje. Diga. Sim, não, vai ser um ótimo advogado, né? Já tá, tô brincando. Vamos lá. A questão a respeito especificamente da embriaguez, nós temos que analisar se a época do fato, se ele era inteiramente capaz. Lembra disso que vocês estudaram lá ali para o artigo 26, 27, sobre a imputabilidade penal e etc. Tá? Para não ser nada para ele, para não ser nada, nós teríamos que falar que foi uma embriaguez que ocorreu de forma culposa, que ele foi enganado, etc., que ele ficou bêbado sem querer, tá? E o que é praticamente impossível, né? É aquele exemplo que a gente vê na aula, fulano estava andando lá na fábrica, caiu no tonel de pinga, ficou bêbado, né? É quase impossível isso aí, né? Mas existe previsão legal para isso, tá? Agora, se ele não era inteiramente capaz, nós temos redução lá também, se não me engano, chega a 2/3 da redução, pode ser até de 2/3, temos sim, essa diminuição prevista, sim, beleza? Mas, a gente, se for analisar o que os tribunais entendem, não, ele bebeu porque quis, ele foi dirigir porque quis, tá? Depois de ter bebido, ele sabia que ele ia ficar bêbado e que ia dirigir, então aí não se inclui essas minorantes, essas benesses da lei para ajudar ele, para favorecer ele, beleza? A violência da emoção depende da situação, se foi crime de ímpeto ou não. O que é o crime de ímpeto? Aquele crime assim aquela explosão
da pessoa ali na hora, ali, ela pegou e pô, ali naquela situação ali, certo? Às vezes, dependendo da situação, nós vamos ter nem conduta daquela pessoa, certo? Então, depende da situação. Normalmente, a violenta emoção, ela serve para diminuir em casos lá do homicídio, lembra? A pessoa pegou contra homicídio e tal. Para a questão da diminuição do dano em si, nós não temos previsão legal para isso. Tá? A violenta emoção, em tese, ela vai servir para fazer essa diminuição lá para o homicídio, por exemplo, certo? Mas lá nas circunstâncias a serem analisadas pelo juiz, lá na parte geral, lá dos 59 seguintes, a situação mental que a pessoa estava naquele momento, também nós temos previsão, atenuantes 62 e 63, né, do Código, nós vimos no semestre passado. Tá? Aquela situação mental ali que ela estava, às vezes uma injusta provocação da vítima, etc. e tal, ela pode alegar isso, inclusive, em sua defesa lá, a questão do motel, por exemplo, a pessoa pode alegar sim, para ter uma diminuição de pena sim. Fechou? Próximo aí, mais alguém? Alguma dúvida? Valeu. Mais alguém aí? Diga. Não, para esse caso aí não se considera que ele assumiu o risco, não. Ele fez de propósito. Ele é considerado que foi feito de propósito mesmo, com dolo mesmo, dolo direto mesmo. Não foi dolo indireto, não. Porque na hora de descer da viatura, ele chutou a viatura. Ele não precisava ter chutado a viatura. Não foi ele, fui descer da viatura sem querer, tropecei e bati o pé no farol da viatura. Ele desceu bravo lá, querendo se desvencilhar lá dos policiais e chutou a viatura. Diga. Ah, tá. Achei que você estava falando de ter chutado a viatura. A questão é a seguinte: ele se embriagou, ele sabia que ele estava conduzindo um veículo, né? Ele estava num bar de moto, ele sabia que ele estava conduzindo um veículo e ele foi lá se embriagar, entendeu? Então, a legislação presume que a gente nem tem que se falar em dolo eventual aí, que é o caso de assumir o risco, tá? É dolo direto mesmo. Porque ele sabia, mesmo antes dele começar a beber, que ele ia perder um pouco ali, né, as faculdades mentais, o reflexo e tal dele, ele sabia que ele ia voltar para casa dirigindo. Então é como se fosse continuidade um caso da outra, uma situação da outra, certo? Beleza? Beleza? Quem falou comigo foi beleza aí? Tirou a dúvida aí? Quem foi que falou comigo? Tá, se tiver dúvida aí... Sueli, você sanou sua dúvida aí? Beleza. Quer dúvida aí? Vamos lá que já tivemos um aviso aqui que 10 minutos só de aula, hein? Vamos lá, prova. Sobre a prova, vocês tiveram aí a correção demonstrada a vocês na hora, né, que vocês fizeram. Recebi algumas perguntas a respeito de uma questão específica da prova. E essa dúvida eu acho que foi de muitos, né? Sobre, deixa eu achar aqui, sobre as hipóteses lá em que o aborto é autorizado. Eu falei isso na revisão, hein? Lembra lá? 2 situações do aborto que são permitidas pela lei e nós temos mais situações permitidas pelos tribunais, certo? Qual foi o maior problema que nós vimos nessa questão? Aluno confundindo microcefalia com anencefalia. Isso foi o primordial para as pessoas errarem essa questão. Tá? Anencefalia e microcefalia são situações diferentes. Isso foi falado em sala, isso está no material de vocês também. Tá? A anencefalia é a criança que não tem cérebro, não tem ali a possibilidade, segundo a medicina, da criança sobreviver fora do ventre da mãe, depois que nascer. Normalmente sobrevive por algumas horas ali e falece, tá? E a microcefalia é para aquelas crianças que têm uma cabeça com a má formação, a cabeça menor. E isso faz com que o cérebro cresça menos e tal. A gente viu isso muito acontecer naquela crise de Zika vírus que nós tivemos no país aí há uns 2, 3 anos. Tá? Então, nós temos situações. Se a criança não tem... e essas crianças da microcefalia do Zika vírus aí, tem pessoas, adultos com mais de 30 anos que convivem com essa situação, tá? Então, a vida fora do ventre materno, ela é viável? É viável, está mais do que provada que ela é viável. Então, não são autorizados aí, a priori,
a situação do aborto, a prática do aborto para crianças com microcefalia, tá? Até a Organização Mundial da Saúde, ela já recomendou aos países que adotassem, autorizassem isso aí na época, né, que teve aquele problema, principalmente no Nordeste, salvo engano, ali na região de Recife, ali que foi o maior surto que tivemos. A Organização Mundial da Saúde, ela recomendou que fosse autorizado o aborto para essas situações e utilizando-se de palavras assim, né, meio pejorativas, né, que ela falou assim, vocês terão muitos gastos com saúde lá na frente, né? Que vocês terão aí crianças e pessoas defeituosas. Ela utilizou esse termo na recomendação dela de autorização do aborto, né? É realmente lamentável uma situação dessa, tá? Mas aí, voltando, saindo da microcefalia, voltamos para os anencéfalos ou para a anencefalia, né? Crianças aí que não vão ter a formação cerebral, então não vai ter ali um controle de batimentos cardíacos, de respiração, etc, não vai ter nada, beleza? Por isso que essa vida é considerada inviável. Quando aí sobrevive alguns dias é porque foi colocado em aparelhos assim que nasceu, tá? Alguém tem mais alguma dúvida sobre alguma questão da prova, que não concorda com o edital, com o gabarito, com o que nós falamos aí, tá? Essa aí umas 3 ou 4 pessoas me perguntaram a esse respeito. Chegaram a me questionar até se foi erro do sistema. Fiquei até meio surpreso, mas tá correto isso aí sim. Beleza? A alternativa era para marcar incorreta, certo? Tem que tomar cuidado com isso. Você é sacana, coloca esse negócio de correto. Não, é assim que as provas fazem, pessoal. Só estou preparando vocês aí para o futuro de vocês, tá? É assim que faz. Eu fico pé da vida com isso também, mas é assim que é colocado todo dia. Então você tem que tomar cuidado. Principalmente, né, fazendo prova, você tem que ler o enunciado com cuidado, tá? A incorreta é a letra D. Lá no finalzinho fala que essa possibilidade não é aceita pelos tribunais. Ela é aceita, sim. Estava se referindo aí às crianças com essa má formação cerebral, tá? Sem cérebro, com essa má formação cerebral. Beleza? Essa era a incorreta. Dúvidas aí? A respeito da prova? Alguém quer comentar alguma outra questão? Basicamente o que eu vi que teve discordância aí foi essa. Deixa eu ver se tem alguma outra. Não, né? Fizemos uma revisão ali na terça-feira antes da aula, que foi bem tranquila, né? Vamos lá, antes que derrubem nós aqui, eu acho que já está quase. Se cair, a gente volta. Nosso trabalho. No material que foi enviado para vocês aí, lá no final, eu coloquei... Agora eu perdi o material. Coloquei para vocês o e-mail, que é para vocês enviarem para mim, tá? Os 2 trabalhos, certo? Então, tanto o trabalho do crime pré-doloso que vocês já fizeram, vocês vão enviar, e também o novo trabalho que eu vou falar agorinha, o que é o assunto, vocês também vão enviar, beleza? Então, está aí, peço por gentileza para colocar o nome completo no assunto, tá? E eu vou receber esse trabalho somente até na segunda-feira da semana que vem. Vocês têm uma semana de prazo. Mas fiquem tranquilos que é uma perguntinha só, uma coisa bem tranquila de ser feita, beleza? Então, o trabalho do segundo bimestre eu vou falar agora e vocês têm uma semana de prazo. O outro eu presumo que já esteja pronto, né? Há mais de mês que era para vocês terem me entregue, tá? Por gentileza, façam ele manual, o segundo também, né? Manual, coloque o seu nome lá de preferência, tá? Legível, vai tirar uma foto legível ou escanear, né? Tem tantos aplicativos aí para celular, Scanner e etc. Se você não tiver condição, acho que todo mundo tem, né? De fazer isso aí, pelo menos tirar uma foto aí do frente e verso e tal, do que você escreveu, legível, tá? Para eu dar uma olhada e atribuir a nota para vocês. Beleza? Então, quem ainda não fez o primeiro, né? Tem até semana que vem ainda para fazer esse prazo extra, mas eu só vou aceitar até semana que vem, dia 8, em aula, tá? Vamos lá? Beleza? Aí, dúvidas? O e-mail tá aí para vocês aí. Se quiser, depois a gente manda aí. Vamos lá. O assunto do trabalho. Diferenciar, tanto faz. E aí é um assunto que, quando eu fui falar dessa aula, eu falei, vou pular, que lá na frente a gente estuda junto. Bom, que vocês já vão estar craques aí para quando falarmos. Diferencie furto mediante fraude de estelionato. Diferencie furto mediante fraude de estelionato. Ponto, exemplifique, tá? Você vai dar um exemplo de cada para mim, beleza? É só isso? É só isso. Às vezes ali com 10 linhas você consegue responder a pergunta. Mas você tem que ser claro, você tem que explicar o que é, onde que pega ali aquela questão da diferença. Lembra que nós falamos ali na questão de roubo e extorsão, onde que pegava e tal? Era numa expressão, era num detalhezinho. Você conseguir bater no detalhe ali, às vezes com 3 linhas você me responde já com exemplo.
Mas se não, umas 10 linhas aí, ou 2 folhas e tal, tranquilo, tá? Igual eu falei, é coisa pouca, bem tranquilo, beleza? Vamos cair a qualquer momento aí, se alguém quiser fazer alguma observação, alguma coisa. Amanhã temos aula de novo, às 8h30, tá? Para vocês todos aí, um abraço. Se alguém quiser falar alguma coisa, tá em aberto aí para vocês. Vamos lá? Quer tirar dúvidas?